Oi, gente. Não sei se vocês já ouviram falar do Zygmunt Bauman. Não sei se é assim que se pronuncia, Zygmunt, mas ele é bem famoso, né? Um sociólogo polonês, bem velhinho, que na verdade morreu há pouco tempo atrás, acho que faz uns 2 ou 3 anos. E ele é muito famoso por falar da vida líquida, né? Ou dos tempos líquidos que a gente vive hoje. Ele trouxe esse conceito da liquidez da modernidade. Ele tem vários livros, né? Modernidade líquida, amor líquido, vida líquida, enfim. E o que seria esse conceito da liquidez dos dias de hoje, né? Liquidez porque antigamente, né? Hoje, em contraposição com tempos mais antigos, a vida é muito mais fluida e escapa entre os dedos, né? Uma metáfora que ele usa, salvo engano, é. E por quê? Porque há um tempo atrás, né? Quanto mais você volta no tempo, mais você observa que a vida tinha estruturas rígidas, né? E, por exemplo, o casamento nos anos 60, anos 50, né? Você ainda nem podia se divorciar. E era aquela coisa, né, do namoro de portão, que tinha que pegar na mão e pedir para os pais, e aí se casasse, seria para sempre, né? Era uma estrutura mais rígida. E se você volta mais ainda, né, sei lá, na Idade Média, os casamentos não eram sequer livres, né, para se escolher o parceiro. Eram espécies de negócios, né, para unir as famílias e tal. Ou seja, mais rígido ainda, né? Você vê que você vai voltando no tempo e as estruturas são mais rígidas. E conforme a gente vem avançando pela modernidade, as estruturas vêm se tornando menos rígidas, né? Aí vem esse conceito de liquidez. Ou seja, o líquido se adapta em novos formatos. Porém, ele conserva ainda a sua característica essencial de ser aquele líquido, né? Por exemplo, a água continua sendo água, só que ela se adapta ao copo, ao vaso, ou ela simplesmente se esparrama, mas ela continua sendo água. Então, essa é a ideia de ir mudando os formatos, ou até mesmo de não ter mais formatos definidos, né? E vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu falo muito dessa questão dos formatos, né? Que existem tanto na mente, que são formatos mentais, quanto também na sociedade, né? Então, no passado, esses formatos que são sim mentais, eram estruturais também, eram sólidos, né? E a pessoa não tinha muita opção. E de uns tempos para cá, a gente vem tendo cada vez mais liberdade no sentido da gente não ser obrigado a cumprir certos formatos, né? Também na questão da profissão. Quanto mais antigamente, tinha aquela coisa de que você. Aquela coisa de castas e de segmentos sociais, se você nasceu aqui nesse grupo, você vai ser isso, né? Se você é filho de guerreiro, você vai ser guerreiro. Se você é o filho do rei, você vai ser rei, enfim. E há um tempo atrás ainda tinha muito forte essa coisa, e até hoje ainda tem, de você seguir a profissão do seu pai, aquela expectativa, né? Então você vê, a estrutura foi se abrindo. Hoje, teoricamente, você pode escolher a profissão que você quer, mas o formato mental ainda existe. Por quê? Em que sentido? Porque tem muitas vezes aquela pressão social, né? Pressão familiar de você seguir uma certa carreira, ou pressão social de dizer estas são as carreiras que são respeitáveis, que são prósperas, né? Então, agora, na vida prática, a gente até tem a opção. Porém, a gente ainda tem que enfrentar esses modelos mentais, a gente ainda tem que se dar conta de que existem esses modelos mentais para que a gente não fique preso neles, né? Mas o Bauman fala, né? Ele apenas faz essa observação de como tudo tem ficado mais líquido. Então, antes, quando tinha essas estruturas, veja você, a vida era uma vida engessada, né? Por exemplo, tinha a questão da terra.
também, né? A riqueza antigamente era representada por ter terras. Hoje em dia, a riqueza é um numerário, né? É o quanto que você tem de capital, que é uma coisa abstrata que não está em lugar nenhum, é uma informação. E claro que a internet também colaborou, né, para a liquidez dos nossos tempos, né? Então, antes você tinha essa vida engessada. Por exemplo, se a pessoa nascia ali naquele território, naquele condado, naquele sei lá o quê, naquela cidade, ela tinha que ficar no lugar onde ela nasceu, ela não podia se mudar e por aí tentar outra vida, né? Ou só poderia fazer isso debaixo de muito julgamento e muita pressão. Então ela tinha que ficar onde ela tinha nascido, ela tinha que exercer a profissão que foi dada a ela pela família e ela tinha que casar com quem escolhessem, né? Ou seja, tudo escolhido por ela, uma vida completamente engessada, uma vida onde a liberdade e a criatividade do indivíduo, né, a expressão do indivíduo fica sufocada, porque ele tem que se adaptar completamente, a vida dele já era completamente montada, né? Então a vida se tornava engessada. E com a liquidez que vem acontecendo, ai gente, como eu tô descabelada hoje, mas enfim, com a liquidez que vem acontecendo, a gente vai tendo mais liberdade. Mas é claro, né? Que em excesso parece às vezes que fica tudo muito assim, muito zoado, né? Muito sem referência, que valores que eu sigo. Então é como se a gente tivesse indo aos poucos para um outro extremo, de ter tanta liberdade que a gente não sabe o que fazer com ela. Só que isso não é ruim, sabe por quê? Porque então agora a saída, né, é a gente voltar para o antigo sistema em que o sistema nos engessava e nos enquadrava e a gente não podia expressar a nossa individualidade. É claro que essa não é a saída, né? Agora a gente tem cada vez mais, também depende de grupos, de locais, mas cada vez mais e paulatinamente a gente vai conquistando liberdade de ação, né? Liberdade para expressar a nossa individualidade. Porém, a gente pode não saber muito bem o que fazer com essa liberdade. Mas aí é que entra a questão da gente saber integrar esses valores, né? A gente agora que tem que construir uma consistência na nossa vida, né? Porque se a gente ganhou liberdade, por exemplo, nas relações, agora também a gente não tem mais consistência nas relações, não tem resiliência, né? Não tem maturidade para lidar com uma relação que apresenta os seus desafios para fazer com que ela seja sólida e firme. A gente veio para esse extremo, né, da liberdade, e aí a gente fica assim muito solto e qualquer coisa a gente troca e a gente fica sem referência e a gente se sente perdido. Mas a solução é claro que não é você voltar para um sistema onde te diziam que você tinha que fazer. A solução é que agora você tem que aprender a construir a consistência na sua vida, esses valores, né? Você tem que cultivar os seus valores, as suas referências, você tem que ser consistente, persistente, resiliente, você tem que desenvolver a sua maturidade, né? Então veja que esses valores são como valores complementares, né? O quê? De um lado, a liberdade para se expressar, né? A individualidade, a inspiração, a criatividade. E do outro lado da balança, a consistência, né? A persistência de ir construindo, de ir cultivando, a paciência, né? Isso são valores que estão aqui do outro lado da balança. É como se fosse uma balança que quando você consegue cultivar ambos os lados, né, desses valores na sua vida, aí você consegue ter uma vida íntegra, né? Com aquela integridade no sentido de ser inteiro, né? Aí você se encontra. Só que é o indivíduo que tem que construir a sua consistência, né? A partir da sua liberdade. E não os outros te dizerem o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que... com quem que você tem que trabalhar, com quem que você tem que casar, o que que você tem que comer. Você é que tem que, a partir da sua liberdade, dos seus critérios, né? Da sua experiência de vida, ir construindo essa consistência. Mas preste atenção,
né? Preste atenção nisso, que você tem que construir essa consistência. Porque ninguém vai fazer isso por você. E se você não fizer, volta e meia, né? Você vai... se você ficar nesse extremo da liberdade e de que tudo tem que ser bom e gostoso o tempo todo, também a vida não é assim, né? Então, nunca você vai ficar satisfeito. Então, realmente é um balanceamento de valores. Quando a gente fala na questão da dualidade, né? O que é essa tal de dualidade que a gente fala na espiritualidade? A dualidade é o sistema de pensamento humano que é enganoso, né? A dualidade, ela te coloca a seguinte questão: olha, ou você é livre, ou você é consistente, né? E é como se essas coisas fossem antagônicas, né? O modo de operação da mente dual faz parecer para você que você não pode integrar essas duas qualidades, né? Só que a gente viver de forma una e integrada é justamente isso, a gente nunca desprezar nenhum valor, né? Quando existem dois valores complementares, você viver de forma una e integrada é você não desprezar nenhum nem outro, né? E também não ficar muito de um lado da balança em excesso, porque em excesso não vai dar bom, né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui da minha vida, né? Eu sou uma pessoa que tem um pensamento bastante progressista, né? Então até isso foi uma coisa que eu me dei conta esses dias, gente. Olha, todos os valores, né? No caso assim, progressismo, conservadorismo, todos os valores têm lugar, todos os valores devem ser integrados para uma vida equilibrada e para você conseguir olhar para o mundo de forma una, compreendendo que cada pessoa que emite uma opinião sobre qualquer coisa, a pessoa até pode estar, a pessoa pode estar manifestando um valor de forma exacerbada, de forma excessiva, né? Em excesso, em desequilíbrio. Mas por trás daquilo que a pessoa está defendendo, né? Dos pontos de vista que eu sempre falo, mesmo que a pessoa esteja manifestando aquilo de forma excessiva ou desequilibrada, por trás daquilo que ela está dizendo, existe sim um valor válido. Existe sempre um valor válido por trás do que qualquer pessoa sempre está defendendo. E se você não consegue enxergar isso, você acaba excluindo esse valor. Por meio do seu julgamento, você acaba excluindo esse valor da sua vida. É isso que é você conseguir olhar para o mundo e para tudo de forma imparcial e integrada. Você conseguir ver o valor que está por trás do que a pessoa está dizendo. Porque às vezes a pessoa vai lá e fala uma coisa, né? E aí, tipo, você pensa assim, meu Deus, essa pessoa tem merda na cabeça, né? Às vezes a gente pensa assim, você vê os outros comentando, só pode ter merda na cabeça, né? Com perdão da palavra. Mas tudo bem, você está expressando que você está repudiando o que aquela pessoa está falando, né? Você só está expressando o seu repúdio, é uma reação emocional. Mas não é realmente uma explicação, né? Que a pessoa realmente tem cocô na cabeça? Não, né? Então, assim, quando você procura entender o que é que tá por trás do que essa pessoa tá falando, o que que preocupa ela? Qual é o valor que ela tá expressando ou defendendo, né? Então, voltando ao meu exemplo do progressismo e conservadorismo, né? Eu sou uma pessoa que tem uma mente mais progressista, né? Do que conservadora. Eu costumo dizer que não é que eu repudio o conservadorismo, mas eu vou ser conservadora com relação a coisas que valem a pena ser conservadas, né? O que tá ruim tem que mudar, tem que evoluir. Mas o que tá bom, ok, vamos ser conservadores naquilo que tá bom. Mas, em geral, como eu sou uma pessoa com uma cabeça mais progressista, e eu me dei conta disso, aí esses tempos, não faz muito tempo, né? O que isso teve de efeito prático na minha vida? Sabe o que eu percebi? Que como eu tenho uma mente muito progressista e eu meio que dentro de mim, no meu julgamento, eu meio que estava repudiando e rejeitando o conservadorismo que traz aquela questão de ordem, né? De ordem, de disciplina, de hierarquia.
de manutenção. Como eu tava meio que rejeitando esses valores, porque na balança eu tava muito, ai, viva o progressismo, né? E eu tava meio que rejeitando o conservadorismo. Sabe qual foi a consequência prática que aconteceu na minha vida? Eu percebi que isso faz, né, ou mantém a minha característica de ser uma pessoa, de ser não, né, de estar uma pessoa muito bagunceira. E aí eu percebi, poxa, realmente isso é o que eu quero agora mudar na minha vida, né? Porque em termos de profissão, de trabalho, de desenvolvimento, de relacionamento, de casa, de família, tipo, tudo tá bom na minha vida, né? Eu cheguei nesse espaço, nesse tempo agora, eu cheguei nesse lugar em que todas as áreas da minha vida, saúde, tudo tá, não assim, todas as áreas estão extremamente top, mas tá tudo satisfatório, né? Tá tudo assim de bom para cima. E realmente o que eu queria mudar, o que eu queria transformar é que eu sou uma pessoa desorganizada, né? Meu guarda-roupa é desorganizado, coisas desse tipo, sabe? E a minha rotina às vezes é meio bagunçada, eu faço um pouco de uma coisa, um pouco de outra coisa, às vezes eu me perco um pouco, né? Porque eu sou uma pessoa assim muito dinâmica, mas às vezes fica em excesso e o que eu percebi? Eu estava rejeitando a ordem na minha vida, porque a ordem é uma característica, um valor afeta ao conservadorismo, né? Então, por eu, no meu julgamento interno, estar repudiando, né, esse lado da ordem do conservadorismo, eu não estava conseguindo ter ordem na minha vida. Gente, tudo que é dentro também é fora. Tudo que você exclui e julga com a sua mente, você exclui na sua própria vida e você não pode excluir nada. Todos os valores são necessários, todos os valores devem ser integrados, né, em uma vivência unificada. Deu para entender? Se você gostou desse vídeo, curte, ativa o sininho de notificações. Se você quiser saber quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Comenta aí, faça a sua pergunta, me xinga, faça, comente o que você quiser. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê aí nos próximos dias, se Deus quiser.